Olá para você que nos assiste novamente aqui nosso episódio Acontece Cast, né? Hoje nós iremos falar sobre política, né? Um assunto muito pertinente tanto a nossa cidade como ao nosso estado e ao nosso país no momento. E o podcast ele é justamente isso, né? A gente vem tratando de diversos assuntos. Semana passada nós trouxemos a entrevistada Midian, falando do empreendedorismo feminino. Isso é uma coisa muito importante, a questão da liberdade financeira. E a gente pôde acompanhar aqui um pouco, né, da sua trajetória de vida, da sua experiência, de como ela conseguiu empreender na pandemia. Foi muito bacana. E aí, eu já quero pedir para você seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram, também se inscrever no nosso canal, né? No acontececast.rn.com. Escreva lá no nosso canal, dá seu like. Se você achar que é interessante esse conteúdo, vamos compartilhar e se inscrever no nosso canal. No nosso Instagram é @acontececast. E aí você dá seu like e compartilha com a gente mais informação para que a gente leve nossa mensagem, né, para muitas pessoas. O nosso entrevistado de hoje é Dr. Genivan Vale. Só digo que ele é doutor. Mas é empresário, político, farmacêutico, né? E já esteve aqui com a gente no nosso primeiro episódio, foi o episódio piloto. E hoje a gente está tendo a oportunidade aqui de conversar com o Genivan, não com o Genivan empresário, mas como o Genivan hoje que assume a presidência do PL em Mossoró. Uma notícia muito boa para quem é de direita, né? Recebeu essa notícia com muito entusiasmo, com muita fé, com muito amor, por entender que Genivan é um nome importante na nossa cidade. Genivan já foi vereador por 2 mandatos? 2 mandatos em Mossoró, sempre defendeu as suas causas, que até hoje permanecem as mesmas, né? Fez um trabalho sério como vereador em Mossoró, é empresário, né, no ramo, tem essa credibilidade todinha com a classe empresarial e também com algumas pessoas, né, da nossa cidade. Graças a Deus o nome de Genivan é um nome bem aceito e bem-vindo, né? E aí eu quero já desejar a ele umas boas-vindas aqui para o nosso podcast, dizer que foi importante, viu, amiga? Aquele nosso primeiro episódio, me sinto super à vontade para conversar com você, porque já tem um alinhamento de pensamentos, tanto no segmento empresarial como também no político, né? A gente combina bastante. Seja bem-vinda. Boa tarde, Neide. Boa tarde a todos que fazem a TCM, o Acontece Cast. Para nós é um prazer. Só reforçar, eu também sou advogado, né? Sou farmacêutico bioquímico formado pela UFRN, com especialização pela Universidade Federal do Ceará e também farmacêutico advogado formado pela UERN, nossa querida UERN. Para nós é um prazer imenso estarmos aqui para bater um papo com seus ouvintes e telespectadores, em especial com a nossa gente, né, o nosso povo, os moçoroenses. E aí eu já queria que você falasse para a gente aqui como foi para você receber o convite, né? Eu sei que teve um pouco de resistência por ser empresário e ter as suas empresas, né? E aí ele depois, acho que ele recebeu muita mensagem no celular dele, pessoas dizendo, aceita, tem que ser você, e não sei o quê. A gente entende que nesse seu caso aí, é uma forma de você contribuir, né, com o que você acredita. E aí eu não vou falar por ele não, vou deixar que ele fale. Bom, na realidade o convite inicial para ser o presidente do PL era para o empresário Tião Couto, que com certeza tem muito mais representatividade no meio empresarial do que esse que vos fala. Mas Tião é hoje um empresário, dono de um conglomerado, né, que atravessa as barreiras, né, potiguares. E aí, em virtude disso, o senador nos convidou. De antemão e atendendo
anseio da família, eu também disse que não poderia assumir. Haja vista já ter declarado que não tinha mais interesse em exercer nenhum mandato político, que gostaria de continuar contribuindo com a cidade, contribuindo com o meu estado, com o meu país, dentro do meu segmento, do segmento da atividade privada. E assim, recebendo convite da CDL, após deixar o mandato de vereador, fui ser um dos diretores da Câmara de Dirigentes Logísticos de Mossoró, qual me sinto muito, muito feliz em poder estar ao lado de vários empreendedores, alguns inclusive que eu olhava e admirava enquanto empreendedor, enquanto empresário, enquanto cidadão. E aí estou lá hoje convivendo com esses grandes empreendedores que geram milhares de empregos, que é, como eu sempre digo, o maior programa social que nós podemos ter. É vermos o orgulho de um homem e de uma mulher poder sustentar a sua família com o suor do seu trabalho, sem depender de governo qualquer, desde o municipal ao estadual ao federal. Essa é a chamada liberdade financeira, gente. E aí a gente recebeu esse convite, dissemos que não poderíamos assumir, queríamos manter a nossa posição e tal. Mas aí, como você disse, o meu celular, minhas redes sociais no privado, elas foram invadidas por pessoas que eu nem conhecia. E se tem uma coisa que é interessante na política, é isso. Às vezes você conhece pessoas assim do nada, né? Aparece uma pessoa dos dois lados. Tem pessoas que fazem um elogio a você, diz que segue você. Também tem outras que lhe dão uma tal letrada que você... que foi que eu fiz para merecer isso? Só porque eu penso diferente. Mas, enfim, e aí fui chamado por alguns colegas, em especial pelo próprio Tião Couto, o Estênio Max, que é o atual presidente, e Tião olhou para mim e disse: você lembra por que é que eu entrei na política? E eu disse, mais ou menos. Ele disse, foi por conta de uma provocação sua. Eita. Toda quinta-feira nós tínhamos um hábito de nos encontrarmos no restaurante de Tião, eu, ele, Jorge e outros amigos, jantávamos, tomávamos um vinho, uma cerveja, e aí ele sempre, eu via a classe produtiva criticando a política, falando mal da política. E eu disse, vocês falem mal dos políticos, da política não. A política é algo que transcende os políticos, ela ultrapassa os políticos. Nós, seres humanos, que fazemos a política, que militamos na política, nós temos muitos erros e muitos defeitos. Mas a política não. A política é uma arte, é uma ciência que a gente pratica para o bem da coletividade. Se nós errarmos, a população paga, né? Exato. E, infelizmente, a classe política tem deixado muito a desejar. Por isso, de tanta reclamação. E então o Tião disse, eu entendi que você estava correto. E você me disse que para mudar algo, a gente precisaria entrar. Eita. E eu entrei, né, e fiz a minha parte. Eu agora vou lhe pedir um favor. Eu gostaria que você voltasse a nos ajudar no processo do Mossoró Melhor. Você foi um dos idealizadores e realmente aquele movimento Mossoró Melhor, a gente juntou muita gente boa, muita gente que queria distância da política, que tinha medo, mas que viu que era necessário participar da política. E eu agora estou lhe fazendo esse pedido, juntamente aqui com o representante da classe empresarial do Mossoró, para que você possa trazer um pouco da sua experiência e ajudar a gente a conduzir, a formar o PL. Tião foi inteligente, viu? Checkmate. Tião é de uma sagacidade incrível, né? Quem conhece Tião de perto, vê aquele jeitão dele, mas sabe que ali por trás tem um grande ser humano, coração imenso, um grande pai, um grande patrão, um grande amigo. Mas, enfim, ambos, Tião e Estênio, fizeram isso e disseram que eu tivesse uma certeza, que eu não estaria só, que além do apoio da Executiva Estadual, do senador Rogério Marinho, que eles conduziriam comigo a várias mãos o PL.
Perfeito. E eu não poderia deixar de atender um convite de duas figuras importantes, né? O nosso presidente da CDL, o nosso empresário e amigo de infância, Tião, e em especial o convite, né, do ex-ministro e atual senador, qual tive a oportunidade de já, enquanto exercedor de mandato político, apoiá-lo na sua candidatura a deputado federal. Então, conheço o senador Rogério há vários anos. E outra coisa que também, Neide e os telespectadores, que me fez aceitar o convite, é que eu iniciei a minha carreira política no PL. Sim. Lá atrás, nós juntamos um grupo em 2006, 2007, não lembro bem, e a gente decidiu formar um grupo independente, da mesma forma como nós formamos o Mossoró Melhor. E na época era eu, Marcelo Batista, filho do Dr. Genivan da Construtora, era Josivan, reitor da UFESA, era o Renato Fernandes, era uma série de pessoas, que agora me falha aqui a memória, e nós formamos um grupo e lançamos uma candidatura independente, que foi a do Renato Fernandes, e aonde nós não tivemos êxito com a prefeitura, mas tivemos êxito comigo, que recebemos uma votação imensa da população do Mossoró, e nos elegemos vereadores, e como o nosso prefeito não teve vitória, nós recebemos convite para ir apoiar o governo, mas preferimos, em respeito às pessoas que acreditaram naquele projeto, permanecermos na oposição. Perfeito. E aí eu já queria saber de você que direita está surgindo agora em Mossoró, né? Qual é a autonomia que essa direita está tendo? A gente sabe que a classe empresarial, a maioria é de direita, porque entende tudo que a esquerda não quer, né? Que é a empregabilidade, as coisas, a liberdade financeira das pessoas. E aí surge esse grupo aí, né? Firme e forte. E eu queria que você falasse para a gente como é que a direita vai atuar em Mossoró. A primeira coisa que nós temos que tentar fazer é reunir essas pessoas que eu digo muito. Nós hoje sempre falamos de direita e de esquerda, mas eu costumo dizer que há muitas pessoas que votaram no presidente Bolsonaro que não se identificam em nenhum desses nichos. São pessoas que tiveram um sentimento aflorado, né, de lutar por causas que são comuns a todos, né, que são comuns às famílias, às pessoas comuns. Porque hoje nós vemos uma certa distanciamento da classe elite intelectual, da elite intelectual, de parte da elite financeira, de parte da grande mídia, com as pessoas comuns, que querem só conviver em paz, poder ir e vir para o trabalho, ganhar o seu sustento, né? Então, nós precisamos primeiro congregar essas pessoas, independente de qual é a matriz ideológica dela. Isso. Claro, e é evidente que em seguida nós precisamos dizer o que é que nós pensamos, o que é que nós defendemos. E aí nós precisamos deixar claro o que é que nós defendemos: a liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade econômica, direito à propriedade. Então, é preciso que nós possamos mostrar essas pessoas. E também o que é contra, né? Que não Exato. Que somos contra a ideologia de gêneros em escola, que somos contra proibição do cidadão comum que queira ter uma arma em casa para se defender. Enfim, uma série de coisas que nós estamos vendo aí, que tem levado várias famílias... Só interferindo aqui, é importante frisar a legalização do aborto também. Exato. A liberação das drogas. Até porque já há duas formas permitidas de aborto, inclusive da qual eu comungo. Quando a mulher é estuprada, né, ou quando ela tem um diagnóstico de que o filho é anencefalo, ou seja, vai morrer pouquíssimos minutos após nascer. Então, isso já é permitido em lei, essas duas formas. Ninguém tem o direito de decidir por uma mulher que ela leve a termo uma criança de um estupro. A lei já permite que ela decida. Isso. É doloroso, claro e evidente que tem que ser naquele prazo, né? Um prazo extremamente exíguo, rápido, para que a gente não tenha uma formação de um feto já, de uma criança.
e também quando a gente sabe que a criança não vai viver. Então é uma decisão que a gente tem que deixar a cargo da mulher. Agora, querer liberar o aborto como política pública de natalidade e de saúde, honestamente, é complicado. Então é preciso que a gente deixe claro isso e que a gente junte essas pessoas que congregam desse pensamento e, principalmente, que nós possamos manter um diálogo com quem pensa diferente da gente. Isso. Essa luta fratricida de olhar para um lado e dizer, você é fascista, você é nazista, tudo que é ista, e do outro lado as pessoas dizendo, você é comunista, você é petista, você é globalista. Isso é uma coisa muito estéril. É preciso que nós possamos deixar de gritar e que nós possamos sentar e conversar. Infelizmente, esse acirramento, esse personalismo político e não a defesa de ideias fez com que não só os amigos se separassem, mas famílias se separassem. Isso é ruim, porque você segrega o país e o país precisa de união para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer e desenvolver, para gerarmos riquezas para quem mais precisa, que é a população carente. Pois é, gente, foi uma análise bem feita aí por doutor Genivan, e eu concordo plenamente com tudo que você falou aí. E aí eu queria saber de você, por que Bolsonaro não se elegeu? O que aconteceu? Olha, eu acho que a população brasileira ela deveria ter tomado uma posição dura contra o judiciário, nesse caso específico contra o STF, quando liberaram Lula. Não tinha mais o que discutir. Ali estava claro, naquele momento, quando se liberta Lula, quando o ministro Barroso vai para dentro do Congresso Nacional tentar impedir, né, e conseguiu a questão do voto auditável, aquilo ali era um sinal claro de que a eleição seria algo extremamente estranho, nebuloso. Como foi? Nós tivemos um ativismo do STF, onde tudo era proibido de um lado e tudo era permitido do outro lado. Os brasileiros enxergaram bem, né? Isso aí. Então, isso aconteceu hoje com um lado, amanhã é com o outro lado, porque esse povo não vai mais parar. Eles sentiram como é bom ter o peso da caneta cheia de tinta. E com todos os defeitos, com todos os problemas da classe política, eu defendo que o poder maior fique com a classe política. Por quê? Porque é o poder do povo. A cada 4 anos, que acerte ou que erre, cada um tem um ponto de vista. Isso. Eu acho que cada um tem o direito de escolher, tem o seu discernimento, e nós não podemos jamais condenar, porque fulano vota em Beltrano, ciclano vota... É uma escolha. Isso é a democracia. Cada um carrega sua carga cultural e entende que fulano é melhor para ele. E democracia é isso. Então, com todos os defeitos, com todas as idiosincrasias da política, eu defendo que o poder político seja o mais representativo, que continue sendo. Por quê? Porque a cada 4 anos, seu Manel, que mora lá no bairro mais distante de Mossoró, pega a sua bicicletinha ou vem caminhando para o colégio, próximo à sua casa, e escolhe os candidatos dele. Eleição de STF não existe. Há uma nomeação, como a gente vê aí, o cara fica 30 anos mandando e desmandando, tentando legislar, tentando impor legislação que não foi decidida por nossos representantes. Então, nós assistimos a aberrações tremendas, e eu espero que o Senado Federal, o seu órgão máximo, que se posicione. A sociedade espera há muito tempo uma posição mais dura. O povo está gritando. De Rodrigo Pacheco. Né? É preciso. E é de todos os lados. Você pega um expoente do PT, que é José Disseu, e José Disseu já disse, é preciso tirar os poderes do STF e ele voltar a ser uma casa constitucional, uma corte constitucional. E eu concordo com o José Disseu. Eu acho que a Suprema Corte ela deve voltar a ser uma corte constitucional, discutir sobre se é constitucional ou não determinada. Jamais assistiu o que nós assistimos. Um ministro do Supremo proibir que um presidente da República nomeie um delegado de Polícia Federal, que é cargo
discricionário, que é a ação discricionária exclusiva de um presidente da República. E, entre outros absurdos que nós assistimos. E aí, assim, na prática, né, não só na teoria, mas na prática, o que poderia, quais são as medidas que poderiam ser tomadas para que realmente o judiciário ficasse lá no lugar dele, o executivo fazendo o trabalho dele e o legislativo também? Olha, eu acho que está passando da hora de se puxar uma nova Constituição para discutir principalmente essa ação dos poderes. Freios e contrapesos, não permitir que uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão única de um juiz, sem ser a decisão da sua coletividade, da sua maioria, possa interferir em ações de governo. Mesmo que essas ações, elas, sob o ponto de vista do judiciário, seja errada. Mas tem que se cumprir a lei. E eu citei um caso no governo Bolsonaro, mas nós tivemos esse mesmo caso no governo Dilma. Nós tivemos exageros no governo Dilma com o Moro. Os excessos. Quando o Moro manda conduzir coercitivamente Lula, que foi um erro, que Lula nunca se negou a ir depor. Quando o Moro, de forma criminosa, divulga a fala da presidente Dilma, quem acompanha meu tweet viu que eu fiz uma crítica ali. Também, como advogado, eu vi que ele exagerou. Um juiz de primeira instância divulga a gravação de uma presidente da República querendo nomear Lula para Lula não ter o foro privilegiado e não ser julgado por um juiz comum. Aí várias pessoas vieram me criticar e dizer, mas Genivan, ela estava cometendo um crime. Estava. Mas o juiz de primeira instância não podia tomar aquela atitude. Ele teria que encaminhar aquela gravação ao STF e o STF tomar uma decisão. Mas não Moro. Naquele momento, Moro errou gravemente, era para ter perdido o cargo de juiz ali, ser preso. Ele atentou contra a segurança nacional, porque ele divulgou a fala de uma presidente. E isso está claro lá. Então, são exageros que ocorrem de ambos os lados. E a gente, não é porque a gente pensa de um jeito, a gente vai aceitar que o erro do outro lado passe despercebido. Porque, como eu digo, bateu lá, vai bater aqui. E a gente precisa que o judiciário... Que é o caso, né? Que é o caso. E a gente precisa que o judiciário realmente continue sendo o grande baluarte, a decisão mais serena, a última decisão, mas que ela seja serena e seja correta e principalmente que seja conforme a lei. A gente tem acompanhado as redes sociais, né, do PL. Bolsonaro está dentro do PL, fazendo algumas viagens, visitas. E a gente vê o quanto ele espera multidões de pessoas lá, né? E assim, a mídia divulga que ele está perdendo a popularidade, que ele está... E só que a gente vê o contrário, né? E como é que você avalia isso aí? Olha, eu avalio que a grande mídia está perdendo sua credibilidade, o resto que sobra. É lamentável a gente ver jornalistas, grandes jornalistas, travestidos de militantes, né? Eu entendo e defendo uma imprensa vigilante, uma imprensa livre, né? Eu digo muito que para nós, enquanto sociedade, é extremamente importante uma imprensa livre e vigilante, independente de quem seja. Independente de quem seja. Mas o que nós assistimos, a sociedade assiste perplexa, é o inverso. É uma mídia militante que tem no bojo, né, da sua formação um conteúdo ideológico muito forte para um espectro político. Quem não está apaixonado por um dos lados percebe isso. E é lamentável, porque as redes sociais têm causado um estrago grande nos grandes veículos de comunicação, e é por isso também que há uma preocupação imensa por parte de grandes políticos, né, de grandes partidos, de querer cercear o povo o direito de ter as redes sociais. E tentam agora que tudo é fake news. É melhor a fake news e você ter a liberdade de checar se é verdade ou não, do que você ser um russo, um coreano do norte e um venezuelano que só chega a mensagem que o governo quer que chegue através das redes estatais de comunicação. E, doutor Genivan, isso aqui não está muito distante, né? No Brasil já vem acontecendo algumas coisas
já vem uma sinalização de exatamente isso aí. Por exemplo, um lado não pode falar porque ou é caçado, já caçamos quantos deputados? Eu não tenho esse número. Eu acho que já foram caçados uns 3 deputados, né? Fora o Wendel Lagartixa, que teve 88 mil votos e não teve o direito de exercer o cargo de deputado, né? Então a gente já sinaliza meio que, não, para esse lado aqui não dá certo não, mas para esse aqui dá certo. Meio que uma ditadura já no Brasil. Não tenhamos medo de usar o termo, não. É uma ditadura. E como o Rui Barbosa diz, a pior ditadura é a do judiciário, porque não há quem se recorrer. O que nós estamos vendo é uma ditadura clara, evidente, né? E é lamentável isso. A gente espera, mais uma vez, que o Congresso Nacional, em especial, o Congresso Nacional, em especial o Senado Federal, tome uma atitude. Eu não posso concordar com nada do que você diz, mas eu tenho que defender até o meu último esforço que você tem o direito de dizer. Então, isso é a democracia. A gente lamenta assistir essas coisas que vêm acontecendo no Brasil, é assustador. Eu tenho amigos que são professores universitários que têm medo de se declarar dentro de uma universidade, que votam em A ou B. Eu tenho amigos que andam no meu privado e me parabenizam pela coragem, por exemplo, de assumir um comando de partido, que penso como todos que pensam de centro-direita, porque, rapaz, a gente vai ser agredido, a gente vai ser isso, vai ser aquilo. Eu digo, a gente precisa lutar contra isso. A gente não pode se juntar nessa gritaria, nessa violência verborrágica ou até física, mas nós precisamos ser um anteparo contra esses radicais. Apesar de que eu digo muito, radicais existem dos dois lados. Isso. Nós temos radicalismo à esquerda e temos radicalismo à direita. Nós temos irmãos siameses nas pontas. São iguais, não se diferem em nada. E se tocam. E aí nós precisamos fazer com que esses grupos extremistas sejam isolados, que nós possamos pegar o meio e tentar encontrar ali pontos comuns para que nós possamos evoluir. Tem cabimento a nossa espécie agora, por conta de política, não conseguir nem sentar à mesa para dialogar. Então, eu acho que é preciso que as pessoas maduras, que as pessoas serenas possam perder esse medo e que possam sentar à mesa e que possam lutar por suas bandeiras sem ter medo de serem presos e sem ter medo de serem agredidos. Genivan, a gente tem aqui alguns questionamentos para fazer, porque, por exemplo, o governo Lula, na campanha, ele defendeu algumas coisas. Por exemplo, falou sobre a questão do Centrão, do orçamento secreto, falou sobre a questão de vacinação, falou sobre os gastos de governo. E ele mesmo hoje vem fazendo a mesma coisa. E aí onde é que eu quero chegar? Da questão do Centrão, né? dos partidos de centro, né? Que esses partidos de centro, ele muitas vezes, ele nem é a direita nem a esquerda, ele é da vantagem. E termina prejudicando e muito o Brasil. Eu até esses dias pensei, rapaz, o mal do Brasil é o Centrão, porque assim, eles vão de acordo com o que está dando certo para o bolso deles. Você também enxerga assim ou sou só eu? Não, há um sentimento comum que é isso. O Centrão ele termina também servindo para tentar equilibrar ali o jogo. O centro deveria ser a normalidade. Eu nem estou aqui com esse extremismo, nem com esse. Eu vou pegar o que é bom aqui, vou pegar o que é bom aqui e vamos tentar apaziguar. Infelizmente, o que nos chega é que realmente o Centrão hoje é algo muito fisiológico, que só pensam no bolso dele. Eu acredito que é preciso... o próprio ex-presidente Bolsonaro fez severas críticas ao Centrão, os filhos dele, auxiliares próximos, e viram que não se governa sem esse grupo político muito forte. O Lula, permita-me discordar de você, porque ele está fazendo pior.
porque ele só não está alimentando mais o Centrão, inclusive mais vai sair um novo ministério para o Centrão agora, vai ser, salvo engano, o 38º ministério, como ele está com muito mais gastos, né, do que o presidente anterior, que vinha de um problema seríssimo no mundo, que era uma pandemia. Então, a pandemia e a guerra, né? E a guerra. Eu entendo que, antes de acusar, de apontar o dedo, eu acho que deve se chamar e tentar ter um projeto mínimo de nação, de país. O problema é que nós não estamos vendo isso. E aí, quando você chega para um grupo forte como está o Centrão, num governo que a economia começa a degringolar, nós vamos, salvo engano, para a 14ª semana de fuga de capitais. A Bolsa de Valores, pela 14ª semana, o povo fugindo, né? Fugindo por quê? Porque vê que o governo em nenhum momento toma uma atitude de tentar gastar menos dinheiro, né, do que arrecada. Eu pergunto a você aí, telespectador, ouvinte do AconteceCast, na sua casa, você acha que ela se sustentava durante mês a mês, você gastando mais dinheiro do que você ganha? O que é que acontece quando você gasta mais do que você ganha? Ou a COSERN chega lá para cortar a sua energia, ou a CAERN, ou você não tem dinheiro para estar à feira, algo vai acontecer. Com o governo é a mesma coisa, gente. O governo precisa fazer que ele caiba dentro das suas receitas. Quando ele não cabe, ele faz uma coisa que é extremamente danosa à economia, que é emitir moeda, que é ir atrás de dinheiro, né, no mercado. No caso, a gente está emprestando dinheiro na Argentina. Ele vai captar dinheiro nos bancos para pagar juro. É a mesma coisa de você aí, seu Zé e Dona Maria. Quando a senhora, o dinheiro do seu salário não cabe para o mês, você procura um agiota. É a mesma coisa que o Brasil faz. Uma análise bem feita. E aí você imagine o final, o que é que acontece. Essa conta quem paga somos nós lá na frente. Porque não foi Bolsonaro, não foi Fernando Henrique, não foi Lula, não será o próximo presidente. Quem sempre paga é seu Mané e Dona Maria. Entendeu? É o povo brasileiro simples e humilde que leva esse país nas costas. Então, a gente espera que o presidente Lula, e a gente torce por isso, consiga apresentar algo ao Congresso de redução de despesas, redução de estatais que dão prejuízo, que possa deixar as estatais eficientes para dar lucro. Estamos assistindo agora, permita-me, Neide, ver as prefeituras aí tudo louco. Eu ia falar sobre esse assunto. Então a gente deixa para... Não, mas pode falar, dá continuidade, que era em seguida. As pessoas veem o lucro da Petrobras e de algumas estatais que ocorreram no governo do ex-presidente. Me permita, justamente para você aí, ouvinte, entender por que as prefeituras estão com as quedas no FPM, né? Que amanhã, dia 30, 140 prefeituras do Rio Grande do Norte vão paralisar seus serviços. Isso no Rio Grande do Norte, mas esse movimento está acontecendo em todo o país. Então, dê sua explicação aí, meu amigo. O que ocorre é o seguinte, isso já ocorreu. Teve um deputado de São Paulo, foi do Paraná, que disse que o que nós estamos assistindo hoje é aquele filme que nós pagamos um ingresso caro, um filme choco pra caramba, ruim de doer, e que você pagou o cinema para assistir o filme de novo e trancar a porta. Você já sabe o final, sabe que o final é choco, mas você vai ter que ficar até o final. Nós assistimos esse filme lá com Dilma, quando ela deu a isenção da chamada linha branca, tirou o IPI. O IPI é uma receita do governo federal, e o cálculo do fundo de participação dos municípios é com tudo que entra lá no governo federal, as receitas do governo. Como a arrecadação de IPI caiu o FPM dos municípios lá com Dilma. Mais de 1.000 prefeituras, das 5.000, atrasaram o salário. Estamos assistindo agora com Lula. Petrobras caiu o lucro assustadoramente, porque ele ficou subsidiando o diesel, com esse populismo, né, dele, que já é conhecido. O BNDES caiu o lucro em quase 75%. O BNDES e a Petrobras são dois grandes locais que entram dinheiro quando dão lucro para os acionistas, para quem investe, beleza. Mas quem é o maior acionista? O governo brasileiro. Então, se a Petrobras lucra 100 bilhões de reais, de dólares,
50 bilhões vai para o povo brasileiro, porque o maior acionista é o governo brasileiro. Esses 50 bilhões do lucro da Petrobras entra como receita no governo. Participa do cálculo para fazer o valor do FPM. Petrobras caiu assustadoramente o lucro, BNDES caiu assustadoramente, outras despesas imensas do governo, criando ministério, criando cargos políticos. Resumindo, as receitas do governo caíram. O que acontece? Os municípios, os munícipes vão pagar o pato, mais uma vez, por mais uma irresponsabilidade populista do nosso presidente Lula. E aí é uma situação que a gente fica pensando aqui, não é? Se é dessa forma aí que Genivan falou, como é que vai ser consertado isso? Eu estou achando difícil, entendeu? Não vai ter como, a não ser que ele realmente diminua aí seus gastos e a Petrobras volta a dar lucro e o BNDES também, porque eu estou sentindo que os municípios vão passar por um aperreio grande durante 4 anos aí do governo de Lula. Eu não tenho dúvida. Se o governo, se o nosso presidente Lula não apresentar um projeto para redução do tamanho do Estado, que vinha sendo feito pelo Paulo Guedes, o ministro da Economia de Bolsonaro. Paulo Guedes estava pegando algumas estatais, em especiais as que tinham interesse do capital, e dizendo, vamos vender, que aí a gente deixa de ter prejuízo, ou vai dar mais lucro, porque a iniciativa privada vai dar mais eficiência, e aí nós vamos ganhar mais recursos, mais dinheiro. Com mais dinheiro, a gente tem mais dinheiro para infraestrutura, para saúde, para os projetos sociais, que a gente não pode deixar de valorizar a importância dos projetos sociais. Projeto esse iniciado lá, Fernando Henrique, que era o Bolsa Educação, Bolsa Escola, e aí Lula em seguida unifica e cria o Bolsa Família, que eu sei que muita gente critica, mas quem vem de origem humilde, quem conhece alguém da periferia, que sabe da dificuldade de uma mãe solteira, abandonada, com 2, 3 filhos, sabe a importância de um programa social, de um programa de distribuição de renda. Então, com certeza o problema não é esses bilhões gastos com o programa social, porque esses recursos, na hora que chega na mão de uma pessoa carente, ela corre para o mercadinho da esquina para comprar alimento para a sua família. O nosso problema é outro. É mais em cima, é lá em cima, é nos palácios, onde os gastos são exorbitantes, onde salários são aviltantes, como a gente vê em alguns palácios, salário de 300 mil por mês, ultrapassando assustadoramente o teto do funcionalismo público, e todo mundo achando normal. E você não vê o STF se posicionando com relação a isso? Não. Vamos falar agora sobre o Rio Grande do Norte, né? Hoje a gente estava numa coletiva de imprensa com a Prefeitura de Mossoró, onde foi explanado lá todo o débito, a preocupação. O governo do estado tem um débito de 117 milhões com o município de Mossoró. E aí eu até perguntei se eles tinham alguma resposta, disseram alguma coisa, assim também como perguntei sobre a queda do FPM. Infelizmente, eles não têm resposta de nada. E aí há uma preocupação da equipe, do prefeito Alisson, com relação às próximas folhas e a gestão daqui para frente. E aí, eu lhe pergunto, doutor Genivan, qual a avaliação que o senhor faz do governo do estado do Rio Grande do Norte, já nesse segundo mandato? A governadora praticamente, dessa gestão dela, ela só pagou a folha. Hoje ela já passa por uma situação mais delicada. E aí eu queria que você, como presidente do PL, fizesse essa avaliação aqui nesse parâmetro, aqui no Rio Grande do Norte. Olha, é preocupante, e assim como o governo... primeiro, há uma resposta, sim. O secretário Cadu disse que essa reunião que houve municipal, isso é uma ilha de fantasia, não existe isso.
uma resposta até, inclusive, num tom bem antipático, bem duro, né? Com relação ao governo, o que nós vemos aqui no Rio Grande do Norte é muito parecido com o que ocorre no Brasil. Nós temos, e aí o problema não é Fátima Bezerra, o problema vem desde lá atrás. Fátima, ela só pega o problema e também não tem coragem de tomar uma medida dura, né? Que é a redução das despesas. O que nós vemos é que, salvo engano, 96, alguma coisa dos 14 bilhões, 15 bilhões, eu não sei hoje qual é o orçamento do Estado, mas beira isso aí, 14, 17 milhões, por aí. 96,1,2% do que é arrecadado do povo potiguar é gasto para pagar a folha de salário e o custeio, as despesas do governo do Estado. Sobra menos de 4% para investimento. Você imagine aí você ter 168 municípios e você ter menos de 1 bilhão aí para investir, né? Aí as estradas, está aí o Tarcísio Maia, desmantê-lo. Infelizmente, Fátima não tem uma medida de cortar isso, porque ela vem de uma matriz ideológica e política que é aumentar o Estado, é aumentar o poder público, é aumentar emprego em órgão público, porque é esse povo que é ligado a ela. E eu vou dar um exemplo bem claro para que você, cidadão, entenda. O poder devastador de um governo gastador. Nós temos aqui o Hospital da Mulher em Mossoró. O Hospital da Mulher, mais uma vez, não estou culpando a governadora Fátima, estou culpando a estrutura política estadual, né? Não só ela é como o prefeito assumir hoje e todo o problema é ele ser o culpado. Sim. Então, o que ocorre? Nós temos o Hospital da Mulher ali, gastaram quantos milhões ali? O que é que funciona lá? Nada, né? Funciona nada. O nome é Hospital da Mulher. Parteira Maria do Correio, Hospital da Mulher. Funciona lá um ambulatório trans. Um ambulatório para atender os travestis. Infelizmente, mais uma lacração da esquerda. No meu ponto de vista, com todo o respeito que eu tenho às pessoas homossexuais trans. O Hospital da Mulher deveria se começar, pelo menos, atendendo essas mulheres que estão com vários anos aí, com uma cirurgia gineco-obstétrica para fazer. Mas não, vem com lacração, cria um ambulatório trans. Está lá, funciona parte do dia, eu conheço algumas pessoas que dizem que tem dia de estar lá que é só as músicas. E aí nós temos o Tarcísio Maia, que é um hospital extremamente útil, não só a Mossoró, a várias regiões. Né? Por que não pegaram esses recursos do Banco Mundial e disseram, não, vamos fazer o seguinte, vamos construir, vamos reformar o Tarcísio Maia e vamos construir uma ala gineco-obstétrica, maternidade? Ou então, não, do Tarcísio não, porque é complicado, não tem espaço, mas vamos pegar o hospital da Polícia Militar que está fechado e vamos reabrir. Já estava construído. Eu não tenho mais que gastar dinheiro com construção de nada. Entendeu? Começaria pequeno e ia se ampliando. Mas não, o negócio é construir, para botar uma plaquinha lá, dizer, construção do governador Fulano dos Anzóis, Maria do Preá. E, infelizmente, nós, enquanto sociedade, aceitamos isso passivamente. E a grande mídia também, que era para bater firme nisso, é omissa, entendeu? Em especial, se for gente do espectro político da mídia. Então, são essas coisas que acontecem no Rio Grande do Norte e que a gente, entendeu? Nós temos órgãos do governo do Estado que é só prejuízo, mês a mês. E a governadora não tem coragem de extinguir. E quem paga isso? É você, cidadão comum. E ela vai acabar sofrendo um desgaste bem grande, né? Eu alertei, que eu dizia, quando disseram, o melhor está por vir, isso é gestão. Eu digo, deixa acabar o dinheiro da Covid, que nós vamos ver quem é que está com gestão. Acabou o dinheiro da Covid, começou o desmantelo no Rio Grande do Norte.
Não tem, gente, não sobra recurso para investimento. Eu tenho amigos que deixaram um cargo público agora do governo do Estado, eles dizem, Ivan, nós não tínhamos recurso aqui para fazer a manutenção de um ar-condicionado de uma escola. Um único real a gente não tinha. Quebrava o ar-condicionado, ficava quebrado. Porque não há recurso para manutenção, não há recurso para investimento. É mínimo do mínimo do mínimo para você decidir aonde vai mandar esse mínimo do mínimo do mínimo para 160 e tantos municípios do Rio Grande do Norte. Então, eu acredito que o quadro irá se agravar. Eu lamento ter que dizer isso, mas eu acredito que é possível que até dezembro haja atraso salarial no governo do Estado, e é lamentável, porque o servidor público não merece isso. Em especial aquele que está ali na labuta diária, tentando, com toda a dificuldade do seu órgão que ele trabalha, prestar um bom serviço à sociedade potiguar. Genivan, eu sei que você compartilha do seguinte pensamento, né? Terminou a eleição, meu presidente é Lula, foi ele que ganhou, a minha governadora é Fátima, meu prefeito é Alisson, e vamos para frente. Porque a gente não pode estar olhando pelo retrovisor e estar reclamando, mas a gente espera que pelo menos as coisas funcionem, que realmente o governo para todos, né? O governo de Lula dizia que era o governo da reconstrução. Até agora eu Neide Carlos, ainda não vi a reconstrução de nada, pelo contrário, muita gastança, muita coisa assim absurda. Gente, eu estava vendo um vídeo no blog Gustavo Negreiros, chegou um cara lá e entrou numa missa que estava tendo e começou a fazer umas coisas. Gente, é porque o pessoal está com toda a liberdade de fazer o que quiser, o que é certo virou errado. Então é uma loucura. Assim, é lamentável. O que a gente vê é um total inversão de valores. A gente vê um trabalhador comum se esforça para comprar uma moto, se esforça para comprar um celular, e a gente vê pessoas olhar para um assaltante que vem ali, tira de um trabalhador comum, né, que luta para ter sua motozinha, paga um consórcio de sei quantos meses. Eu já tive desse lado. Minha primeira moto eu ganhei de um irmão, as outras eu tinha que fazer consórcio, pagava tirando um suor. E aí você vê um caba vem, um pilantra, um marginal, assalta, esculhamba, agride, quando não mata, e ainda tem gente que vem defender esse tipo de gente. E a polícia sendo agredida, né? Então, assim, a gente lamenta e a gente espera que haja uma mudança, né, que as forças policiais realmente voltem a ser valorizadas e, enfim, como você disse aí no começo da sua fala, independente de quem esteja no poder, diferentemente de outros, eu digo que Alisson, Fátima e Lula são os pilotos, copilotos do nosso avião. A gente quer que dê certo. Nós estamos dentro desse avião e eu torço que dê certo. Eu espero que dê certo, porque eu estou dentro. Se esse piloto fizer bobagem, esse avião cair, eu caio também, eu posso morrer. E eu quero que esse avião pegue voo altos e que a gente possa ter uma melhora na sociedade. Claro, e é evidente que, independente de ser aliado ou ser adversário, a gente tem que estar vigilante, fazendo nossas críticas construtivas, né, construtivas, quando cabíveis, porque a gente não pode deixar de exercer a nossa cidadania, apesar de todo esse terror, né, que o STF tem tentado impor à sociedade brasileira. Trazendo aqui a nossa realidade de Mossoró, né? A prefeitura de Mossoró, o prefeito de Mossoró, né, que quando ganhou, jovem, muitos diziam, não sabe nem gerenciar, nunca nem gerenciou um carrinho de picolé. E o Alisson veio para mostrar para que veio, né? Uma gestão que a gente tem acompanhado, né? Vendo que está dando certo, que tem feito muitas obras, pagamento da folha em dia, de forma antecipada. E hoje a gente sentiu lá a preocupação deles, previ a previdência, né, do município rigorosamente em dia. E aí o menino, né, como dizia, que não sabia
gerenciar nem um carrinho de picolé e vem dando show. Qual a avaliação que o senhor faz sobre o governo? Olha, eu acho que a Alice começou tendo uma sorte imensa, né? Rosalba, o grupo Carlos Augusto de Rosalba, inclusive me encontrei com a ex-prefeita hoje, é minha vizinha, nos cruzamos no elevador, e ele teve uma sorte muito grande. Ele pegou um caixa robusto, né? Pegou com uma grande quantia de dinheiro deixado pelo governo anterior e sobre aplicar, né? Conseguiu, com esses recursos, administrar bem, tem feito obras que chamam a atenção, que são obras de pavimentação, está fazendo reforma em locais que eram muito prometidos e não conseguiram, tal. Claro e evidente que parte desses recursos aí também se viram para outras coisas, porque ele pegou um caixa robusto, mas também pegou uns pepinos. Grande dívida, né? Muita dívida. Eu lembro que ele me disse que logo em poucos dias de governo ele teve contas bloqueadas, tal, mas felizmente tinha uma equipe competente e que conseguiram ir lá administrar isso. A Previdência era um caso, hoje pagando em dia, o caso, como você disse, dos servidores. O que eu me preocupo, às vezes, eu tenho essa liberdade de conversar com o Alisson, gosto de aqui e acolá, quando me encontro com ele, dizer... eu acho que é preciso a gente focar em alguns problemas também, que é muito importante. Eu gosto muito de acordar cedo, escutar a rádio para ver o povo falar, quem precisa dos serviços públicos. E a gente vê algumas reclamações na saúde, a gente vê o esforço da secretária Morgana, não se esconde, participa de programa de rádio, eu acho isso muito bacana, porque tem secretários que ficam ali escondido, debaixo de paletó. Tinha secretário do governo que eu acho que quando ele chegava no final de semana que ele tirava o paletó ia sozinho para a máquina de lavar. Então, e há secretários que não, que são operantes, que vão para a rua. Eu acho que isso é que é o legal. Que é assim que o prefeito faz. Isso, tem que ser. Entendeu? Então, tem que ser assim. Então, eu acredito que é preciso, eu às vezes vejo muito anúncio de, agora mesmo, o Mossoró realiza, vou fazer 3 CAPs, vou fazer não sei quantas UBS. Eu confesso que isso me preocupa. Eu digo isso a ele. E você se preocupa com relação não à construção, mas à manutenção. A manutenção. Né? Você está entendendo? Da mesma forma que eu critico lá no governo federal, que criando muitas despesas, eu acho que era preciso nós pegarmos o que nós temos e repensarmos isso. Nós precisávamos pegar unidades básicas de saúde para atender 2 bairros. Você está entendendo? Otimizar isso para poder a gente concentrar mais e ter menos despesas. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu dei o exemplo do governo do estado com relação ao Hospital da Mulher. Vou dar outro exemplo, por exemplo, nós temos aqui o Jerônimo Rosado, o colégio. Um local fantástico, super bem localizado, subutilizado. O governo do estado tem quantos prédios alugados em Mossoró? Gastando dinheiro do povo com aluguel. Do mesmo jeito, eu trago essa minha crítica construtiva para Mossoró. E eu disse isso a ele, eu disse, Alisson, prefeito, a sua jovialidade, a sua formação de engenheiro, a sua astúcia de um menino do campo, lutador, batalhador, lhe força a pensar diferente, pensar fora da caixa. E ele pensa, né? É preciso que você consiga melhorar essa dinâmica da compra de medicamento, para onde o medicamento está indo, para onde o insumo está indo. Porque aqui e acolá chega coisas para a gente que chegavam de outros governos. Sim. Está entendendo? Está faltando ali o papel toalha para os profissionais da saúde. Para não deixar de atender, não tem o papel toalha, mas tem a gaze. Ela vai enxugar a mão com gaze. Qual é o preço do metro da gaze? Entendeu? Falta dinheiro ou falta gestão de logística? Aí é claro e evidente que isso recai sobre o gestor. Por isso que eu tenho essa preocupação. Né? Porque a gente vê, do mesmo jeito é a própria Fátima, não é uma pessoa má. Ela
não quer, como Rosalba não queria o mal dos potiguares. Mas é preciso ter esse olhar mais técnico, esse olhar mais empresarial, de fazer com que a coisa pública ela funcione como funciona a coisa privada, com controles, para onde vai, quem usou. Se eu tenho ali 1.000 pacientes colhendo sangue, por que eu estou mandando todo mês 2.000 seringas para ali? Eu não só uso uma seringa por paciente, eu tenho que ter um cálculo ali de 10%, 15% a mais. Todo um reajuste, né? Quebrou uma seringa, uma agulha vem. Mas eu tenho ali no posto de saúde que eu colho sangue, eu estou dando exemplo, viu, gente? De 1.000 pessoas. Aí todo mês eu mando 2.000 seringas, tem algo errado. Aí eu tenho ali 100 pessoas cadastradas na unidade básica de saúde, doutora Neide Carlos, ginecologista, atende. Por que a gente está mandando material como se fosse para atender 200 pessoas? Então, é essa coisa que eu acho que o poder público precisa fazer. Ter meios de controlar, de ter uma dinâmica mais mensurável. De não faltar e nem de Exatamente. De se exceder. Exatamente. Então, eu gostaria muito de ver o que nós já temos de equipamento de saúde sendo mais bem utilizado, mais bem estruturado. Sei que é extremamente difícil, quem vai ouvir, que é da área de saúde, vai dizer, mas, Genivan, é porque a política do SUS é descentralizar. Mas nós precisamos também combater esse tipo de coisa. Nós precisamos mostrar aos técnicos do SUS que é melhor nós termos menos unidade básica de saúde, mas que ela efetivamente atende a população, para não termos que ver, Neide. Por exemplo, eu tenho um amigo médico, ele disse que está de plantão na UPA, chega um paciente lá e diz, diga, amigo, o que é que você sente? Uma hora manda, pai, estava com uma dor de cabeça, já fazia bem 2 dias. Aí o médico não tinha lá na unidade básica de saúde, eu vim aqui na UPA. A UPA não é para isso, né? Como muita gente procurava Tarcísio Maia com uma diarreia, com uma dor de barriga. Não tinha nem como atender. Não é para isso, gente. Então, é preciso a gente tentar dar uma eficiência maior ao que nós temos, para que a gente não precise gastar mais construindo, e gastar construindo é mais fácil, porque vem emenda de deputado, de senador, vem emenda extra, recurso extra emenda, mas e a manutenção depois? Quem vai bancar? É você, telespectador. E aí, gente, chegou o nosso horário, nossa hora do merchan, viu? E eu aqui estou fazendo um merchan aqui do meu colágeno, né? Skin, não é, doutor? Muito bom. Esse aqui, ó, é da Farmafórmula. Da Farmafórmula, viu, gente? Sou suspeito. Muito bom, muito gostoso de tomar. Tenho tomado. Tem melhorado, né, doutor? A pele. Não tenha dúvida. Isso aí é um processo natural que a gente, depois dos 25, começa a perder colágeno e tudo, mas a gente pode fazer retardar. Isso. A gente pode melhorar aqui a nossa aparência, né? A gente ninguém quer ser velho. É uma coisa que chega, né? Não tem como. Apesar de que eu digo que quem quer morrer novo, morre. Eu quero morrer bem velhinho, com a pele bem engiada. Mas você está bem novinho. Não tem uma prega. Diga aí qual é o segredo. São os produtos Farmafórmula? Olha, eu acho que assim, primeiro é a genética. Você, né? Tem Papai morreu com quase 100 anos, mamãe com quase 90. E assim, é claro e evidente que a gente, por ser da área de saúde, a gente também se cuida, né? Toma suplementos, toma complexo vitamínico e faz atividade física, né? Porque tem que tomar, né, Genivan? Porque na medida do tempo a gente vai perdendo isso e é bom repor. É inevitável você envelhecer com saúde. Envelhecer com saúde, exatamente. Nós não conseguimos parar a ação do tempo. Nós podemos retardar e podemos dar uma qualidade de vida maior, né, à pessoa idosa. Eu costumo dizer que quando eu estava 26, 27 anos atrás fazendo uma pós lá no Rio, eu olhava para aquelas mulheres na praia, em Copacabana, em Ipanema, eu digo, meu amigo... Essa mulher tem 50 anos? Essa mulher tem 50 anos. Olha, caramba, hoje a gente vê isso em Mossoró. Você chega em academia, tem mulher que você olha, você não dá 50 anos. Você pensa que a mulher tem 20, 25, você vai conversar, tem uns 52 anos. Tem isso mulher aqui de 50 que a gente diz, não, essa daí, as de 20, não chega nem perto. Exato, isso é cuidado, né? Vamos falar aqui de Gislaine, né, que é zerada. Minha prima, linda.
Voltando aqui, gente, já fizemos nosso merchan. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir nossas redes sociais, o Instagram, para você estar aqui acompanhando os nossos episódios, ok, minha gente? Seu like é bastante importante aqui para a gente. Mas aí, para finalizar aqui, né, que já estamos chegando aqui no final, eu queria saber da atuação do PL Mulher aqui em Mossoró. Importante a gente saber esse espaço que vai ter aqui em Mossoró. E para as eleições de 2024, o PL vai apoiar o prefeito Alisson? Qual o posicionamento que o PL vai ter aqui em Mossoró, ou no Rio Grande do Norte, né? Você pode falar tá aqui pelo Rogério Marinho, né? Porque a gente entende que a esquerda a gente não vai apoiar jamais, né? Que o candidato que tiver, acredito que não vai de forma alguma ter esse apoio. E aí você, como presidente do PL agora, já está oficial? Não, a gente recebeu o convite, já passou a fase do namoro agora. Nós temos um colega, Bruno Melo, que é tesoureiro estadual, que é aqui em Mossoró, filho do nosso querido amigo, doutor Chico, médico. E Bruno foi ex-vereador de Severiano, e ele está organizando essa parte burocrática para ver, né, e a gente oficializar. Com relação ao PL Mulher, nós fizemos convite a figuras importantes, mulheres importantes, com destacado papel, né, em suas atividades profissionais. Logo a gente vai dizer o nome dessas mulheres, inclusive se já aceitaram o convite de ser candidata. Foi uma das coisas que eu mais me empolguei, foi porque eu, sem hipocrisia nenhuma, sei como funciona essa parte da mulher. Infelizmente, o que a gente vê é ter mulheres, às vezes, fazendo um papel de amiga para ir cumprir tabela lá, ser candidata só para poder cumprir o percentual. E que eu pude perceber as que estão vindo para o PL, elas querem ir, querem competir, querem ir à luta. Querem ser candidatas, querem participar do processo. Isso é muito bacana. Nós teremos agricultoras, né, nós teremos mulheres agricultoras candidatas, nós teremos empresária, nós teremos funcionária pública, né, nós teremos gente do segmento de segurança, gente do segmento empresarial, enfim. Como diz um amigo meu, a gente vai ter gente da periferia à maçonaria. Isso mostrando o pluralismo do PL, até para que a gente desmistifique, né, essa coisa... Que é só a classe empresarial. Exatamente, que é só a classe empresarial. Nós queremos esse pluralismo até para que a gente mostre que somos diferentes. Então, a gente está nesse intuito. Com relação ao apoio ao prefeito Alisson, não é uma decisão isolada do presidente. Claro e evidente que nós, todos sabem, nós participamos ativamente da campanha do prefeito Alisson. Se dependesse única e exclusivamente de mim, eu acho que a gente deveria sim apoiar a reeleição do prefeito Alisson, mas vai ser uma decisão coletiva, porque eu entendo que assim deve ser. Foi assim que eu aprendi a fazer política. Eu lembro, por exemplo, uma coisa pessoal, não vou nem contar coletiva, mas na minha última candidatura eu decidi não usar material gráfico. Eu digo, vamos economizar para não usar material gráfico? Vamos só fazer uma campanha digital? E reuni os assessores e perdi a votação. Os assessores, não, o povo gosta do santinho, gosta de pregar o cartaz. E aí eu acatei a maioria contra a minha vontade, que eu entendia que a gente não precisaria. Então, eu gosto disso. Nas nossas empresas, a gente faz isso. Eu nunca tomo uma decisão só. Eu sempre chamo os funcionários, digo, olha, eu estou pensando nisso aqui. Alguém tem uma ideia? Hoje nós tomamos uma decisão coletiva em algo que vamos fazer. Então, eu acho interessante isso. Quero que no PL seja do mesmo jeito. Que não haja a opinião do presidente Bolsonaro, exclusivo, que não haja a opinião do presidente Rogério nem do presidente Genivan. E que haja a decisão do partido, que a discussão seja feita de forma aberta e transparente e que a decisão coletiva ela sirva para todos, mesmo que quem perdeu saia descontente. Então, a relação do prefeito Alisson com o nosso senador é muito boa, todos estão vendo. O senador já mandou para Mossoró quase
25 milhões em emendas. Só para pavimentação, a intertravado, foram 10 milhões. Eu acompanhei o senador. Isso era, esse recurso ele mandou quando era ministro ou já agora como senador? Veio recurso como ministro e veio já recurso como senador. Já veio recurso de emenda de senador e já veio recurso extra emenda, que ele conseguiu ações junto ao governo, o atual governo, inclusive, o governo Lula, extra emenda. Então, eu acompanhei o prefeito Wallace, vi a alegria do povo, né, quando sua rua com intertravado, que é muito melhor do que o calçamento. É a manutenção, né? Mais ecológico do que o asfalto, porque parte da água cai e é absorvido, já que é um intertravado e só areia. Então a água entra ali entre o intertravado e é absorvida, diferente da água do asfalto que sai correndo para ir desaguar em outro local. Tem o complexo viário da abolição, que aí foi quando ele ministro, né? Enfim, são várias ações, são duas pessoas inteligentes, duas pessoas com posturas republicanas, e eu espero que eles continuem se entendendo e que a gente possa acompanhar a reeleição do prefeito Wallace. Não posso garantir, porque, como disse, é uma decisão coletiva, e em política, como dizia Magalhães Pinto, né, como uma nuvem, né? Hoje está de um jeito, amanhã está de outro, e a gente não pode garantir nada para depois não estar tendo que desdizer, e é chato pra caramba você ter que voltar atrás. Perfeito. Gostaria de agradecer aqui sua entrevista, né, mais uma vez, no nosso podcast. A casa está sempre aberta, quantas vezes você quiser vir falar aqui com a gente, conversar, compartilhar com você aí, seguidores, nossos inscritos no canal, no Acontece Cast, certo? Para que a gente possa realmente levar essas informações, mostrar esse lado, né, o pensamento que a direita de Mossoró hoje tem. Hoje posso dizer que tem, sim, uma direita, que tem um presidente que antes não tinha, e mesmo assim ainda tivemos uma votação no segundo turno de 55 mil votos. Quase 56 mil votos. Pois é, sem ter apoio, sem ter presidente, sem ter nada. Então você já analisa aí que não é uma qualquer direita, né? Eu costumo dizer, Neide, que não... Bolsonaro, ele acendeu essa centelha em muitas pessoas que estavam já muito desestimuladas. Então não adianta Tinha gente que não queria nem saber de política. Exato. Não adianta querer destruir uma pessoa, porque não é uma pessoa. É um sentimento coletivo de grande parcela da sociedade que não aguenta mais ver esse tipo de desmando, né, que ocorre. E esse sentimento gerou uma semente que gerou uma ideia, e ideias não se matam. Se matam homens, ideias não. Pois é, e ainda aqui pegando o seu gancho, né? E a gente vê comprovadamente que realmente isso tem atingido a população brasileira. Como é que eu posso dizer isso a vocês? A gente vê os adolescentes adoecidos. E tudo isso é justamente essa falta da presença da família, daqueles conceitos que a gente tinha do passado, de respeitar pai e mãe. A gente vê os adolescentes hoje tudo querendo só usar preto, tudo depressivo. Se for procurar quantos adolescentes hoje estão fazendo tratamento psicológico, são muitos, os números são assustadores. E você vê isso aí. O que é o problema disso aí? É justamente essa desconstrução da família. E eu bato nessa tecla porque eu digo assim, se eu não tivesse vindo de uma base familiar, talvez eu era uma doida, alguma coisa desse tipo. Por não saber enfrentar a vida, entendeu? Então, assim, eu digo até muito, olha, pessoa da nossa idade aqui é difícil se abater com as dificuldades, com as coisas que a gente não consegue. Não, eu levanto minha cabeça e sigo adiante. Por quê? Porque eu tive essa base familiar, mesmo uma base familiar carente, tudo, mas a gente tinha aquela educação familiar de respeito, de ter a hora para tudo, que hoje não se tem mais, né? Muita tecnologia, e isso vem adoecendo. Aí é tema para outro podcast, né, meu amigo? Porque senão a gente vai passar agora aqui um tempão falando. Com certeza. Então,
Faça suas considerações finais, que eu sempre gosto de que tenha. Eu quero agradecer o convite, parabenizar a TCM por ter o Acontece Cast aqui, né? E dizer a todos que comungam o manifesto do PL, liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de expressão, livre comércio, enfim, com todos esses sentimentos e que queiram compartilhar, nos procure, né, para que a gente possa juntar forças e que nós possamos contribuir com a cidade de Mossoró, com ideias, né, com nossa energia, e que a gente não veja como a gente vê às vezes, eu tenho nojo de política. Não. Quem tem nojo de política será governado por quem gosta de política. Você não precisa ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado, mas você precisa participar da vida política da sua cidade, da sua comunidade, do seu condomínio. Então, quem pensa igual conosco e que queira somar nesse projeto PL, eu gostaria de aproveitar a sua imensa audiência e fazer o convite para ingressar nas fileiras do PL, que nós possamos formar um grande grupo e, quiçá, amanhã estarmos bem representados na Câmara Municipal de Mossoró. Muito bem, gente. Obrigada e até o próximo episódio, se Deus quiser.